nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Introivo da Caledei. Adem glorifica-me tu temea. Crea tuas Deus fortitudo mea, quare me repuliste, et quare triste incedo, tu m'affligiti mei inimigos. Et introiva ad altare Dei, Adem glorifica-me tu temea. Espere in Deum, coniado confitevoindi, salutare vultus meis, Deus meu. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ad Deum glorifica-me tu temea. Qui fecit caelum aeternum. Santos apóstolos, Pedro, Paulo, Beato, Pater nostro, Francisco, Santos Santos Fratres, via peccavimus crucifixione delle peccato, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Santa Virgine, Beato Nicodemo, Beato Cristo, Santos apóstolos, Pedro, Paulo, Beato Pater nostro, Francisco, Domine Santos Fratres, orare pro me, Domine Deus nostro. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis urbe, educat et amen. Confiteor Deum omnipotente, Beata Maria, semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Beato Pater nostro Francisco, homines, hominis sanctis et Pater, quia peccavit nobis cogitatione verba et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo prego Beata Maria, semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptista, Sanctos Apóstolos Petro et Paulo, Beato Pater nostro Francisco, homines santos et Pater, orare pro me, Domino Deus nostro. Miseriato verso omnipotens Jesus, peccatis vestis, perducat nos in vitam aeternam. Amen. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorem nostrorum, proibas nobis omnipotente misericordiae. Amen. Deus conversus et vivificatus nos. Et plebis tu letale pinter, De nobis Domini misericordiam. et salutare funda nobis, Domini misericordiae mea. et clamor meus advenimus, Domini vobiscum. et cum spiritu tuo. Omne gentes Pater Romano Jesucristo de mortificazione. One is omnis excelsus Deus ex maius super omnium terra. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Omne gentes Pater Romano Jesucristo de mortificazione. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias admus tibi pro te maniam gloriam tua. Domine Deus est celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigénito, Jesus Christo, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecatione nostra, qui sedes ad exterum Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altíssimos, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Deus, cui providência em sua dispositione non fallit, te supplices exoramos, vigilantia cuncta sum glorias et omnia nobis sua, pro futura concedus, per Domino nostro, Iesu Christo, et per convivita Divina Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexio Tito Beato Paulo Apostolo de Romanos Fratres, humanum dico propter infinitate permis vestris et
Cristo. Membra destra servire inimicizia et iniquitate iniquitate. Ita si veste membra destra servire justitia et sanctificatione. Ecumene servi assertis peccati, liberi fuisti justitiae, quem ergo fructum abistis. Tum in nihis in quibus nunc relicietis, nem finis illorum mos est, nunc vero liberati a peccato, servi autem facte Deo habetus fructum vestrum et sanctificatione in vero vita eterna. Est finge enem peccati mos. Gratia autem Dei, vita eterna in Christo Iesu, Domine nostro. Venite Filio, ditemente more Domine, luce vos, accende a Deo, et illuminamini, et facis vestis non confundentur. Alleluia, alleluia. Omne gentis flavi domani, divulgata Deo, projecti, cancionis. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuo. Sequentia Sancta Evangelii secundo Mateus. Ora tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, attentit falsis profetis qui veniat ut vos investimentis ovium, intrinsecus autes ut rapacis, a fructibus eorum conscientis eos, dunque poligunt de spinas uvas, aute de tribulis ficus. Sicum arbor bona fructus bonus facit, mala autem arbor malus fructus facit. Non potest arbor bona malus fructus facere, neque arbor mala bonus fructus facere. Omnes arbor, quae non facet fructum bonum, excedentur et igni vipetur. Igitur ex fructibus eorum conscientis eus, non omnis, qui dicit vici Domine, Domine, utrabit regnum caelorum, sed qui facet voluntate Patris mei, qui in celis est, ipse intrabit in regnum caelorum. Nos sibi Christe. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão esperando até agora para comungar e para ouvir a Santa Missa. Realmente foi um tempo extenso que nós passamos juntos, mas pensem vocês que às vezes, quando nós vamos a um determinado local, há muitos trabalhos, há muitas almas que precisam de ajuda. Então, mas eu agradeço a paciência de todos vocês por esperarem até agora. Nosso Senhor hoje no Evangelho disse uma coisa muito interessante, que às vezes serve de norte para nós e as pessoas talvez não entendam isso tão claro. Nosso Senhor diz bem claramente: pelos frutos conhecereis a árvore. Se a árvore é boa, ela dará bons frutos. Se a árvore é má, ela dará maus frutos. Observemos toda a situação dos tempos atuais, meus caros. Observemos toda essa crise que se instalou no âmbito eclesiástico. Pode ser, de fato, que essa árvore seja boa, dando tão maus frutos? Para nós, é claro, é evidente que não. A gente chega a essa conclusão. Não é boa. É uma árvore má. É uma árvore que não dá bons frutos. E aí a questão é, se a árvore não dá bons frutos, nós devemos continuar presos a ela? Se já é evidente que ela deu maus frutos.
É evidente para nós que ela deu maus frutos. Olha, todas as confusões pós-conciliares que nós temos, mesmo até mesmo dentro da nossa própria posição, é um sinal claro que esse conciliábulo trouxe algo à igreja que outrora nós não tínhamos. Nós tínhamos discussões, nós tínhamos, digamos, opiniões diversas, aquelas que poderiam ser toleradas e que o sumo pontífice ainda não tinha dado a o seu guia, né? Não tinha dado a sua ordem. Mas uma vez que o sumo pontífice ou se inclinou para uma proposição ou deu uma ordem, pronto. Acabou a discussão dentro da igreja. Hoje em dia nós não temos mais isso. E, inclusive, Padre Anthony Cekada diz, em um dos seus artigos, eu acho muito interessante esse artigo dele, ele diz assim, o maior sinal de que nós estamos sem a cabeça da igreja é todas essas divisões que nós temos. É um sinal claro disso. Porque senão nós teríamos unidade. Nós teríamos a possibilidade de manter unidade. Então, assim, é impossível, meus caros irmãos, observar os frutos maus, né? E não chegar a uma conclusão dos fatos. Isso no aspecto geral, mais geral, né? A igreja. É difícil nós chegarmos a uma conclusão. Mas isso também serve no aspecto pessoal, na nossa vida. Os vícios trazem para nós, no final das coisas, os vícios acabam trazendo para nós conclusões, dificuldades que não serão benéficas para nós. É esse fato. Não há como, e essa é a esquizofrenia do mundo moderno, de entender que se pode fazer tudo e não aceitar as consequências dos atos que estão realizando. Isso é um problema gravíssimo que nós temos hoje. As pessoas querem continuar a sua má vida, continuar os seus vícios, mas não querem receber as consequências deles. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo clássico, um exemplo que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu costumo dizer que, embora não seja tão jovem, né, já com meus 41 anos, né, nas costas, eu gosto de trabalhar com a juventude. E é uma coisa que eu tenho observado muito, é que a juventude tem certas posições na vida, mas quando volta a consequência, a juventude não quer suportar. Não suporta. Vocês sabem, eu estava lendo isso, o número de suicídios entre os jovens aumentou vertiginosamente. Porque o que acontece é o seguinte, eu posso tudo, eu faço todos os tipos de frutos maus, eu quero ficar ligado à árvore má, mas não quero as consequências dos frutos, que os frutos maus acabam trazendo para mim. E quando vem a consequência e eu não consigo suportar, se finaliza a dor. Né? Não, isso é um absurdo completo. Nós muitas vezes temos as consequências dos nossos atos. Por isso, o pensamento que agora parece que é costume, de que o vício pode se tornar virtude, se a pessoa pensar que é virtude, né? Se para ela for virtuoso. É muito mais fácil quando você pensa assim, porque para você não há consequências dos atos. Só que, mesmo para que, no caso da pessoa em particular, mesmo que para ela não haja consequências, ou ela pense que não há consequências, há sim consequências e as consequências virão. E quando elas baterem na porta, nós vamos precisar assumir essas consequências. Assumir essas dificuldades.
assumir essa responsabilidade pelos nossos atos. E aí vem a tristeza absoluta e o desejo de fugir da situação. Então, isso não é para nós. As coisas são como elas são. Vícios são vícios, virtudes são virtudes. Não há possibilidade nenhuma de um vício se tornar virtude. Isso é um absurdo completo. E nós sabemos que o salário do pecado, como diz hoje a epístola, o salário do pecado é o quê? A morte. E o salário do vício não é diferente. Então nós precisamos caminhar cada dia que passa à santidade e procurar extirpar em nós esses vícios, esses males, essas imperfeições. E nós temos muitas, porque a sociedade de hoje faz isso. A sociedade de hoje nos deixa, digamos, vulneráveis a esse ponto. Por quê? Porque toda a formação nossa nessa sociedade é gerada pelo pressuposto do rompimento, da rebeldia. E isso nós precisamos mudar. Eu venho falando nas conferências para casais que desde os anos 60 nós temos um prato de venenos preparados de fato para a formação do que seria essa geração. E nesses venenos estão contidos tudo. Mas o princípio maior, o princípio que é a raiz do veneno, é justamente a rebeldia, o não serve a de Satanás. Por isso, vamos todos quebrar paradigmas, vamos cruzar as fronteiras. Moralidade? Não, vamos destruir o conceito de moralidade. Não existe mais. Agora, faça o que quiseres, essa é a lei. Já ouviram isso? Pois esse é o conceito atual. Não. As coisas não são assim. O que sempre foi vício no passado, continuará sendo vício no passado. O que sempre foi imperfeição no passado, continuará sendo imperfeição no passado. No presente. E no futuro também. E o que sempre foi no passado mau fruto, continuará no presente e no futuro sendo maus frutos. Pensem nisso e tomem as decisões corretas nas vidas dos senhores. Procurem caminhar cada dia que passa a virtude e extirpar as situações de vício, viciosas. E pensem bastante, não sejam, digamos, equivocados em seguir o vosso próprio pensamento. Por isso que nós precisamos de conselho e de conforto, porque se seguimos o nosso próprio pensamento, é possível que nós caiamos. É um traço da sabedoria. Por exemplo, estava lendo isso na Imitação de Cristo esses dias, que é um traço da sabedoria não se levar por qualquer vento de doutrinas. É um traço do sábio. Por isso nós precisamos ter essa ciência das coisas e seguir aquilo que a igreja nos deixou, que Nosso Senhor nos deixou, o legado dele, o catecismo. Para os senhores leigos, o catecismo, está lá as virtudes e os vícios, está lá o que devemos seguir ou o que não devemos seguir. Então, procurem esse contato com Deus e sempre sendo sinceros consigo mesmo. Por mais que seja difícil, volto à situação eclesiástica atual, não queiram fazer, diante do intelecto dos senhores, que a árvore que dá má fruto seja uma árvore boa, porque nós queremos acreditar nisso. Por mais que seja difícil a situação, uma árvore má, Nosso Senhor diz isso, dará o quê? Maus frutos.
Olhem para o Vaticano II. Quando alguém vem me perguntar sobre essa questão do serivacantismo, sobre toda essa questão que se apresenta hoje, a minha resposta, né, baseada em São Francisco, é a resposta dos simples. Olhem para essa árvore. Olhem para a árvore olhem para a árvore dessa igreja conciliar. Deu bons frutos? Quais foram os frutos? E a árvore pode ser boa e má ao mesmo tempo? Ou é boa ou é má? É difícil isso. Olhem para essa situação. A minha resposta é simples. Porque às vezes a gente vai entrando em situações e distinções que às vezes é difícil para nós fazermos. São distinções que algumas vezes teólogos se defrontaram durante vários anos com essa problemática. Então a resposta mais simples que eu dou aos leigos é essa. Olhem para essa igreja do Vaticano II. É uma árvore boa? Vocês conseguem ver que é uma árvore boa? É uma árvore que deu bons frutos? Né? O catolicismo cresceu nos tempos atuais, né? Nós estamos tendo mais acesso aos sacramentos, né? As pessoas estão, de fato, não abandonando a igreja e partindo para outras seitas. A verdade é afirmada e o vício combatido, o erro combatido, né? Nós temos unidade. O que está acontecendo hoje? Então, nós devemos observar essas coisas. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Nosso Senhor diz isso no Santo Evangelho. É o que ele diz hoje. Peguem o Santo Evangelho e deem uma lida. Essa observação nós temos que levar para nós. É uma forma muito simples de ver o que está acontecendo e até resolver certos problemas interiores que nós temos em relação a isso. Porque não é fácil para nós. Como eu já dizia algumas outras vezes, as pessoas pensam que chegar aqui e dizer, ai, que bom, olha, eu vou dizer para vocês aí que a igreja está sem Papa há 60 anos. Isso não é alegre para ninguém. Isso não é uma questão que nós ficamos felizes e contentes e damos essa notícia com tranquilidade de alma para todos vocês e achando... Não, isso é triste para nós. Mas mais triste ainda é ter que reconhecer que essa árvore má está dando bons frutos. Isso é impossível para nós. E um dos bons frutos é a unidade. Um dos bons frutos é a unidade. Se a igreja moderna, se essa igreja moderna, sinodal, etc., traz unidade, eu troco meu nome de Pedro para, sei lá, Folha. Não tem unidade nisso aí. Nem entre eles. Nem entre eles tem unidade. Nem entre eles. Nós sabemos que a igreja sempre teve o sumo pontífice como sinal de unidade. O sumo pontífice é sinal de unidade. Ele é aquele que confirma e confirma seus irmãos. A gente não tem ninguém que nos confirme. Não tem unidade. Olha que situação. Então, dizer que, afirmar categoricamente, por mais que seja, a situação nos deixa numa situação difícil, mas verdade deve ser dita. Verdade deve ser dita. É impossível que esta igreja do Vaticano II seja, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana de sempre. Senão nós não teríamos todos esses problemas que temos hoje. É claro que alguns dirão, olha, mas como simplório é esse padre, né? Está tentando tratar de um assunto tão complexo de uma forma tão simples. Eu daria o exemplo de uma criança. Eu já dei esse exemplo milhões de vezes, mas é bom sempre relembrar. Uma criança disse isso para mim numa aula de catecismo. Eu estava dando aula de catecismo para essa criança, tal, e aí eu falei com ela, olha, uma das questões é, quem é o católico? O que é ser católico? Aí eu respondi, ser católico é ser batizado, né? Está lá no catecismo, ser católico é ser batizado para praticar a doutrina no qual é batizado
e obedecer aos seus legítimos pastores. E está lá, o Papa e os bispos em união com ele. E uma criança levanta para mim e diz assim, mas, padre, eu disse, pois não, o Papa Francisco é Papa? Acho que já era Francisco nessa época. É Papa? E naquela época eu estava nessa posição. Eu disse para ele assim, sim, é Papa. Mas ele é bom ou mau? A gente não deve obedecer a ele se ele é o Papa? Como é que é isso? E eu fiquei ali sem saber o que responder para o menino. Aí, bom, eu fui falar com ele do Papa mal, do Pai mal, perdão, toda aquela coisa, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu senti que o que eu estava fazendo era um malabarismo. Eu não tinha resposta para aquilo. Falei, estou conservando. E eu fiquei pensando naquilo o tempo inteiro, pensando, meu Deus do céu, eu não dei uma resposta, eu não consegui dar uma resposta taxativa para ele que, de fato, me tornasse tranquilo. Uma criança, um menino, um pintor de rodapé. Não sabia o que falar para o menino. E eu fiquei com isso muitos anos, muito tempo na cabeça, porque eu não consegui dar uma resposta para ele. Eu tentei usar tudo aquilo que até o presente momento tinham me ensinado. Né? E isso também é uma outra questão difícil. Você passar vários anos, você é ensinado, e depois você vai ver, você começa, nessa confusão toda, você começa a questionar, né, o ensinamento que foi lhe passado, foi o que aconteceu comigo. E eu não sabia o que dizer para aquela criança. Eu não sabia o que dizer para ele. E fiquei completamente sem chão. E muitas almas acabam vendo essa realidade e se sentem assim, eu entendo elas. Porque até o presente momento, essa discussão não tinha chegado ao Brasil, as pessoas não tinham pensado, bom, será que a Sé está vacante ou não? Essa discussão não tinha chegado aqui, foi chegando aos pouquinhos. A maioria de nós estava no outro lado. Aí de repente chega isso, bomba. O que vamos fazer agora? Inclusive para mim, pobre frade. Eu fui acostumado no convento, como frade, a ser, entendo o que eu vou dizer, o baixo clero. Ou seja, os frades geralmente são para ir em situações de missão, né, serem piedosos, rezar com os fiéis, confessar. Essa é a nossa função. Nós não somos como os dominicanos, como as outras ordens que se dedicam mais profundamente aos estudos. O frade é aquele que vai primeiro iniciar a missão e depois, quando ela está mais ou menos organizada, mano, os seculares vêm e tomam. É isso que é o frade. O frade faz isso. O religioso faz isso, e especialmente o franciscano. A gente começa uma missão lá e depois, quando já está tudo preparado, nos tempos áureos, né? A diocese vem e assume. E os frades se recolhem, né? Ou partem para outra missão, outra caatinga para fazer missão. É assim que a coisa funciona para nós. Então, nós acabamos por nos defrontar com problemas sérios. E frades simples. Frades que, desde sempre, São Francisco diz, olha, não sejais homens de grandes palavras, mas simplesmente, nos vossos sermões, isso está na regra, procure se ater aos vícios e às virtudes. E não procurem palavras rebuscadas. É assim que nós somos ensinados. Geralmente é isso que a gente vê nos franciscanos, lá como o Frei Damião, que andava de um lugar para o outro. Vai ver as pregações dele, por exemplo. Eram pregações totalmente simples. E nós acabamos por nos deparar com uma situação difícil. Então, eu passei por isso. E eu sei que muitos dos senhores e muitas das pessoas que me escutam têm o mesmo problema. Mas me ensinaram tudo isso. Mas os clérigos, até agora... Mas olha, nessa questão, vocês precisam olhar. Fato é que uma árvore má não pode dar bons frutos. E os frutos do Vaticano II não são frutos de um concílio real da Igreja. Concílio válido.
não são frutos. Às vezes, um papa legítimo, por exemplo, o fruto dele é a unidade. É justamente reafirmar a verdade e condenar o erro. E não ao contrário. Isso nos demonstra, até mesmo para uma pessoa simples, que esse fruto está corrompido e é mau. Pensem nisso e levem isso também para a vida dos senhores. Não procurem a esquizofrenia de pensar que virtude pode ser vício e vício pode ser virtude. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cremos in Deum, Pater Pater onipotente, Factor in in cielo cielo et et terra, terra, visibilium visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filio Dei Unigenitum, et es Pater natum Dominia secula, Deo de Deo, lume de lume, Deo vero de Deo vero, genitor non factum substantiare Pater, pecorum mia peccatum, et propter nos omnes et propter nostra salute, descendi de celis, et incarnatus Iesus Spiritus Sanctus, ex Maria Dei, et domo factus est. Crucifixus est sempre nobis sub Pontio Pilatum, passus est sepultus est. Et resurrexit et sedius in Scriptures, et defendere celos et ad dexteram Patris, et inter venturus est cum gloria vivit, et moscus genera infinis. Et Spiritum Sanctum Domino Pietate, qui es Pater Filio et procedit, et cum Patris Filius sim adorat, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica et apostolica ecclesia, confiterum baptismo et remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu. oremus, sicunt in holocaustus alietum, et taurorum, et sicunt in vidibus minorum pinguinum, sic fiat sacrificium nostrum prospecto tuo ad et placia tibi, ir honesti confitium confitentibus inter Domine. Espero ter a dita no céu, na pátria santa, de ver a Mãe bendita, que a toda a terra encanta. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria. Na pátria gloriosa, os anjos na harmonia, minha alma jubilosa contemplará Maria. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria. Que paz e que doçura no derradeiro dia, contar com a aventura de estar junto a Maria. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia
a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria, de sua mão clemente, que é minha doce guia, coroa refulgente, vou me dará Maria. No céu, no céu, no céu, eu hei de ver um dia a grande Mãe de Deus, a Virginal Maria. Orando. Sujeitando no sacrifício divino e gostoso, a de lauda de glória do nome no sui, a de utilidade, qualquer nossa, próprio is defesa sua santa. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Graças a Deus. Dignus tuus cum est. Unigente Filho do Espírito Santo, juntos aos Deus e todos os domos. No início, glória a pessoas, sempre ministro em toda substância. Quando ele é teu glória, revelante te credo, de Filho tuo, de Espírito Santo. Sin la differenza di espressione sentimos. Tutti confessione vere sempre necreditatis. Et in personis propietas et essentia unitas et cum stata adorata quantas. O laudat angeli atque arcangeli, cherubim, quac ac serafim, qui non cessa clamare quotidio una voce dicentes. Santo, 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 Deus Salvador. Deus in cielo e terra, gloria a Deus.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremos. Perceptis salutaribus bone te definicitus cielo formata deus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et vos. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Ora nobis pace. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Onnipotente Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioane Battista, Sanctis Apostolis, Petro et Paulo, Beato il Cardinale Francisco, omnibus sanctis activitate, via peccato miseris cogitationem verba te opere, mea culpa, mea massima culpa. Ideo Beco Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micaele Arcangelo,
Beato Leone Batista, Santos Apóstolos Petro et Paulo, Beate Pater Noster Franciscus, omnes santos et pater, ora pro meritum nostrum. Misericórdia vestra, omnipotens Deus, divisis peccatis vestris, perdocat vos vitam eterna. Amém. Indulgência, absoluzione, remission, peccatorem vestrorum, priva de vobis e omnipotens misericordiae. Amém. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccatum. Domine nostrum dignum resurrectum meum, sanctus verba sanam. Domine nostrum dignum resurrectum meum, sanctus verba sanam. Domine nostrum dignum resurrectum meum, sanctus verba sanam. Corpus Domini Jesus Christus,
Inclina ora tua accelera poteripias. Dominus Vobiscum. Com o Espírito. Oremos. Deus que legaliam differentiam ostiarum unio sacrificio perfectionis exist. Tua nos Domine medicinalis operatio et a nostris perversitatibus clemente expediet et ad Deum que sunt recta perducat per Domino nostrum Iesum Christum Filum Tuum, qui te convivit et regni in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ita missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus Vobiscum. Et cum Spiritu Sanctum Sancta Evangelii secundum ora. Gloria In principio et verbo et verbo era de Deus et Deus era verbo et principio de Deus. Omnia per ipsum facta sum sine ipsum facta est in quod factum est. In ipsum vita et vita sum ipsum resuscita et vera comprendere. Quid omnis usade nominationis et virtus mundi per veredere. Ut omnes credent per illo. Non et lux testimoni per veredere. Erat lux vera et illuminat omnia vera. Mundus erat mus per ipsum factus est museum conhabit. Non prava vensus et cepet quod cepet Deo. Dediteis potestate fruits Dei Filii, credet in nomine Iesus, sanguinibus, et montate carne, montate viris, Deus Dei Altíssimo. Verbum caro factum est, habitabit in nobis et vivus, gloria Deus, gloria quasi, janta Patris, per gratia et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa alma. A vós bradamos degradados de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando deste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, estes nossos olhos misericordiosos a vós movei, e depois deste desterro mostrado a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Olha por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus, nosso refúgio e fortaleza. Orai propício para o povo que a vós clama, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, de todos os santos, ouvi misericordioso e benigno as preces que nos dirigimos para a conversão dos pecadores, para a liberdade da dotação da Santa Amada Igreja, pelo Deus Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel. Refrigerem e combate, cobrimos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Sob o jugo de Deus constantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder e pelo poder, Precipitai no inferno, Satanás, e aos outros espíritos malignos, e andam pelo mundo para a redenção das almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Imaculado coração de Maria, e rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqueles que forem receber o escapulário, se possível,